porque a Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique por fraude em competição esportiva. E nós voltamos a acompanhar o caso do Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que foi indiciado pela PF por envolvimento no esquema de fraude em apostas. E como vocês viram aí, o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, foi indiciado e está sendo investigado por esquema de apostas. O jogador teria cometido faltas e reclamações com a arbitragem, recebendo cartões amarelos propositalmente, caso bem parecido com aquele do Paquetá. E o pior é que saiu até print da conversa do Bruno Henrique com familiares. Fica comigo para ver como é que foi essa história toda. Voltamos a falar sobre esporte, mas agora sobre o que acontece fora de campo. Isso porque a Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique por fraude em competição esportiva. Nosso repórter Pedro Teixeira tem as informações ao vivo direto de Brasília. Pedro, boa noite. O jogador do Flamengo e mais 10 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal em um suposto esquema de fraude esportiva. O jogador foi alvo de uma operação da Polícia Federal em novembro do ano passado, depois que algumas casas de apostas fizeram um alerta sobre a quantidade de apostas relacionadas a um cartão que de fato o Bruno Henrique recebeu na partida contra o Santos em agosto, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Os agentes da Polícia Federal identificaram uma troca de mensagens entre o Bruno Henrique e o seu irmão Vander, justamente falando sobre a possibilidade de receber um cartão amarelo naquela partida. O cartão que seria o terceiro do jogador em sequência, ele seria suspenso por uma partida. O relatório aponta que há indícios ali de um esquema que envolve outras pessoas em fraudes esportivas. A investigação foi encaminhada para o Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá pelo oferecimento da denúncia ou não. Naquela oportunidade, o Flamengo decidiu não afastar o atleta. A gente tenta contato, evidentemente, com a assessoria de imprensa do Bruno Henrique para que ele possa prestar esclarecimentos sobre o pedido de indiciamento feito pela PF na segunda-feira, portanto ontem, e agora depende da manifestação do Ministério Público. Essa foi uma informação antecipada pelo site Metrópolis e confirmada por nós. Jogador do Flamengo que foi indiciado pela PF por envolvimento no esquema de fraude em apostas. Vamos ao vivo com a repórter Lívia Mendonça, que traz informações atualizadas da investigação. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos, né? Ele foi indiciado ontem, o jogador, e aí a expectativa agora é justamente dar andamento na investigação da Polícia Federal. Mas existem já algumas provas que infelizmente complica ainda mais a situação de Bruno Henrique. Nessas provas apresentadas agora para a Justiça, né, mostram uma conversa entre Bruno Henrique e o irmão dele, falando justamente sobre o cartão amarelo que ele levou na partida contra o Santos em 2023. Segundo as investigações e nas mensagens divulgadas agora pela Polícia Federal, mostram nesse bate-papo uma conversa ali dando a entender que esse cartão viria exatamente no dia 29 de outubro, que foi o dia da partida. E de fato aconteceu, a gente acompanhou o jogo, né? Todo mundo assistiu esse jogaço que aconteceu e o momento em que Bruno Henrique levou o cartão amarelo. Naquele mesmo dia não estava combinado, mas ele acabou levando o cartão vermelho também. Fato é, Darlison, que diante desse cartão, não só o irmão do Bruno Henrique, mas também como a cunhada e uma prima foram beneficiados numa aposta esportiva, né? Isso tudo, segundo as investigações, comprovada que essa aposta eles acabaram vencendo por conta desse cartão amarelo. E ainda, segundo as investigações, outros prints de conversas já foram divulgadas entre Bruno Henrique, o irmão e outros parentes sobre outras apostas e outros indícios também do jogador, que complica ainda mais a vida dele agora. Bruno Henrique não se manifestou, o Flamengo sim se manifestou, confirmou que o Bruno Henrique vai participar da partida de hoje, que acontece aqui no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo que está em primeiro lugar, o jogador está garantido na partida de hoje e o Flamengo prefere aguardar agora as investigações para saber o que vai acontecer com o jogador. Mas, Darlison, é bom lembrar que no mês passado o próprio clube fez inclusive uma palestra para todos os jogadores ali presentes,
falando sobre essas apostas e o que pode prejudicar na carreira dos jogadores também, Darlison. É o segundo jogador de alcance internacional brasileiro. E aí, o que acharam disso tudo? Bruno Henrique é culpado? Se gostou do vídeo, já deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos. Falou!